Vamos orar. Está online. Senta aqui, dá uma mãozinha aqui. Isso. Pai querido, Pai de amor, nós estamos aqui firmados na Tua Palavra, que diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, estarias presente. Amém. Mas ainda nós estamos firmados na Tua Palavra, que a Tua Palavra diz que ela é digna e ela é eficaz, e ela não voltará vazia. Por isso nós sabemos que a Tua Palavra será inserida em nossos corações com o Teu poder, o poder do Teu Santo Espírito. E essa palavra de hoje Tu me deste no momento em que pude me deparar com todas as investidas que estão sendo feitas com a mídia, com filmes, com livros, com investidas de projetos para dizimar um povo que está sofrido, um povo que está se desvairando em tragédias, em cataclismas, em tantas coisas, e as famílias sendo destroçadas. Ó Deus, o nosso país com inundações, tufões. Ó Deus, em outros países com degelo, outros países com furacões, outros países com vulcões, terremotos. Senhor Deus, a Tua Palavra diz que quando começar a ver essas coisas, está próxima a minha vinda, a vinda do Teu Filho amado. Amém. Não queremos titubear, não queremos ser levados por fábulas, nem por ideias, nem por conceitos de homens. Queremos estar firmados na Tua Palavra, que é a nossa rocha eterna em Cristo Jesus. Amém. Abençoa esse estudo, que não seja apenas uma investigação de fatos históricos, seja algo para vivermos cada dia em nossa vida, seja algo para confessarmos, para testemunharmos, não somente para nós mesmos, mas para os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos mais achegados. Amém. E até os parentes mais íntimos. Abençoa esta hora, essa reunião e os outros que estarão recebendo, ó Deus, pela internet esta palavra, que seja guarida em seus corações. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, então, o assunto de hoje é a palavra eterna e duradoura do Senhor. Isaías 41, de 1 a 8, palavra profética. Esse estudo bíblico desse ministério Kingdom's Vision International Ministry, que visa trazer bases sólidas que estão na palavra do Senhor. E conforme dissemos nesse estudo, se é que vão receber o texto, diz os preceitos da lógica que contra fatos não devem prevalecer argumentos. Sempre que nos deparamos com a palavra viva e profética, exaurida da própria boca do Senhor aos seus profetas, os argumentos fugazes e temporários não subsistem aos fatos eternos do nosso Deus, que se apoia, então, a palavra da verdade, que permanece para sempre. Tudo mais passa nesse mundo. Eu sempre gostava da ciência e hoje ainda me debruço muito em toda a ciência, mas ela evolui, mas ela também, por si só, nessa evolução, ela tem preceitos que se tornam a novas descobertas. Uma coisa anula a outra, reforma a outra, e na palavra de Deus não. Na palavra de Deus nós vemos que ela prevalece, ela permanece para sempre. Há muitos argumentos humanos, filosóficos, ideológicos, há muita, até teologia mesmo. A gente vê que os teólogos se debruçaram muito em cima de alguma coisa da sua época. Até mesmo quando a gente estuda a literatura, tem a fase que dizem a fase romântica, a época romântica, daquela época de Roma,
o seu romancismo, a época naturalista, a época mais realista, o surrealismo, e as coisas são giradas em torno de uma época. É natural, faz parte da cultura, é assim que aconteceu, vem acontecendo, tudo vai mudando. As músicas antigamente contavam uma história, tinha uma inspiração. Hoje em dia tem mais ritmo do que uma melodia. E a gente se dá conta disso, mas a palavra de Deus não. Ela tem essa inspiração divina que ela vem fundamentar, ela vem dar alicerces básicos do que esse Deus que foi o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, vai ser o mesmo eternamente. A sua palavra vai ser assim. E eu estava conversando com meu filho, mas meu pai, o senhor sabe que o mundo mudou, as coisas mudaram, a cultura mudou. Sim, o mundo mudou, as coisas mudaram, a cultura mudou. Eu concordo, em gênero, número e grau. Mas o Senhor Deus, o autor da vida, aquele que foi o princípio e será o fim, ele não tem, diz a palavra dele mesmo, não tem sombra de variação. E isso para nós é um consolo, meu Deus. Você já pensou de tudo que você vê que se faz e desfaz nessa vida? Você tivesse uma religião que ontem foi uma coisa, hoje amanhã pode ser outra diferente. Isso não é evolução para mim. A evolução para mim é o que está nessa palavra, que é essa evolução bonita que eu acho de Deus. Disseca-se a erva, caem as flores, mas a palavra permanece para sempre. Interessante você ver que é isso mesmo, a erva seca, aí ela dá aquele caule, dá aquela flor, com os estames, os cálices, né, dela, e as corolazinhas dela, e vai enfeitando tudo aquilo, tem aquela vida bonita, enfeita. É uma coisa decorada maravilhosamente. Quem vem um jardim do Senhor Deus, tantos lindos por aí que a gente vai, eu e minha esposa que são muito de flores, e arranjo de flores, coisa mais linda. E depois murcha. Mas o que ela murcha, ela tem as sementes que ficaram e brotam de novo, né? E se enverdecem, né? E crescem de novo. Isso é que eu acho que é uma evolução permanente. Aquela flor pode ser até enxertada, com muita gente hoje enxerta a flor, muda a cor da flor, mas a rosa vai ser sempre a rosa. A tulipa vai ser sempre a tulipa, né? A hortênsia vai ser sempre a hortênsia. Isso é que é lindo, a preservação disso, não é? E aqui diz, essa repetição tem como objetivo de não nos dar a glória da carne. A glória da carne é aquilo que eu olho, que é novo hoje, cresce, casa, tem filhos, envelhece, morre, acabou. É uma glória temporária, né? É uma glória efêmera, não é? Mas se você puder ver que o seu filho, com a saúde, com a bênção, ele vai ficar e vai continuar a prole, então você já vê de outra maneira. E é isso que Deus quer, que nós nos firmemos nessas bênçãos, para examinarmos as Escrituras e vermos que, odiernamente, nós temos sofismas, literatura espúria, livros apócrifos, que dizem ser da Bíblia e não são, não tiveram a inspiração do Espírito Santo. Pode ter até uns episódios diferentes, pode ser realista, como a vida de Davi foi muito realista,
o adultério, o homicídio, mas ele se arrepende de verdade, pede a Deus que perdoe e restaure a sua vida, e Deus dá o perdão. Então, é esse perdão que a gente tem, essa esperança que mesmo sendo falhos, humanos, sujeitos a erros, podemos cair, mas pedimos ajuda, levantamos nossas mãos diante de Deus, Deus nos toma pelas mãos, Deus nos restaura. E essa é a nossa consolação, essa é a nossa esperança, a razão da nossa esperança. Então, o que me faz pensar no momento é que nós não precisamos ser assim muito radicais, que não aceitam uma coisa que está progredindo, o progresso de uma coisa, mas que isso tenha fundamentos, que isso tenha princípios, que isso tenha algo que estabeleçam bases na minha família, estabeleçam bases até no meu negócio. Ainda há pouco estava conversando com o nosso amigo aqui, como é o seu nome? Ézio. Ézio com Z? Irmão Ézio, ele estava dizendo que estava procurando fazer um curso, dar um curso sobre os princípios, sobre as bases, para conhecer as bases. Uma pessoa pode dizer, não, eu saio do seguro de saúde e vou para o seguro de vida, né? Então, é a mesma coisa. Não, é um pouco diferente. Pode ser até completamente diferente, não é isso não? Na área, seja de negócios, na área, vamos dizer, física, existem parâmetros diferentes, mas existem princípios iguais, não é verdade? Então, na palavra de Deus, nós temos aqui uma montagem de coisas que preservam. E nós temos de preservar e perseverar. Ou, caso contrário, vai ser uma mudada, vai ser uma mudança. Uma hora faz de um jeito, outra hora faz do outro. Uma coisa que podia ser a base, já não serve mais para aquele patamar que a gente tem. E daí, então, nós temos de nos afeiçoar a essa palavra. A palavra do Senhor permanece para sempre. Se a palavra do Senhor diz para mim que o princípio de sabedoria, já ouviu falar nisso? Qual é o princípio de toda sabedoria? Temor do Senhor. Aí a pessoa diz assim, temor, tem que ter medo de Deus, ter pavor de um Deus. Não. Temer, essa palavra do hebraico é precaução. É uma palavra muito sábia. Eu acho que em tudo na vida você tem que ter precaução, né? Porque essa é uma coisa que você faça na sua profissão de um business. Você vai entrar numa empresa, vai começar a ver o que é o lastro financeiro dessa empresa. Será que é isso mesmo? Sim. Se você vai entrar na sua área, que é uma área que é de ajuda, prestar um serviço físico, de restauração de membros, de articulações, é uma terapia. Então é só, você diz, não, é um curso, é muito fácil, você estuda anatomia, depois você estuda alguma coisa a mais, e depois você dá massagem naquela pessoa, a pessoa se sente bem, se sente melhor, então você é uma fisioterapeuta. Calma. Você é um fisioterapeuta que vai ajudar, que vai contribuir, que vai restaurar. Você tem que saber a fisiologia dessa profissão, não é não? O princípio dela não é a fisiologia? Agora, a sua área jurídica, né?
Costumava ser. Costumava ser, mas uma vez que você é carpinteiro, né? Sempre quem faz um cesto faz 2 cestos. Então vamos começar a virar um pouquinho, que eu vou perguntar a cada um aqui mais ou menos. O que você vê, para depois fecharmos com uma palavra que veio no versículo anterior a esse. Por exemplo, na área jurídica, qual é a coisa mais essencial que não pode mudar? A lei. A lei. E a lei, elas não são colocadas, por exemplo, o Congresso agora no Brasil está mudando lei a 3x2. Né? Então estão fazendo leis, eles estão lá no Legislativo, segundo eu sei, para elaborar as leis. Mas antes da lei, o que você vê? Os princípios que são imutáveis. Imutáveis, de onde estão esses princípios? Eles são abstratos, né? São princípios que e onde estão inseridos, escritos? No caso do Brasil, na Constituição, que é a Constituição. A Carta Magna. A Carta Magna. A nossa Carta Magna, a nossa Constituição, o quê? A Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. Se você fugir disso, começar a dizer, bem, na Constituição diz isso, mas pode ter isso? Sim, pode ter. Até existem emendas constitucionais que são colocadas devido a uma necessidade. Mas aquela emenda, se for séria, se for bem elaborada, como ao meu ver, parco, que sou um leigo no assunto, ela tem de estar inserida e conferida a um princípio. Sim. Respeitando sempre os princípios. Respeitando o princípio, senão você se perde. Você vai acabar contrariando a própria lei. É isso, não? Sim. Como é que chama contrariar a lei? Desrespeitar a lei, não obedecer a lei. É um crime. Quem não obedece à lei comete um crime. E o crime arremete para quê? O crime, o que arremete para uma pena. Já notou isso? Se você cercia de alguma coisa o princípio dela, uma planta, por exemplo, né? Minha esposa é apaixonada por plantinhas. Se ela pudesse, ela comprava um vasinho de planta toda vez para ver aquela plantinha crescendo. Mas ela disse, tem que colocar aguinha no todo dia. Olha, você põe pouquinho, não põe muita. Joga só um pouquinho. Aquela plantinha precisa, é o princípio daquela planta. Não é não? Então aquele princípio tem uma coisa a ver com o crescimento, tem uma coisa a ver com o que está sendo elaborado, mas o que está sendo para um verdadeiro crescimento. Amém? Amém. Agora, na sua profissão, o que você me diria, vamos dizer assim, que você se debruçaria mais como um princípio na audiofonologia? Eu acho que assim como o direito, a ética, né, com o meu paciente, e buscando o bem-estar dele, não sei, talvez. Acho que o princípio da minha profissão é a ética, como qualquer uma na área de saúde, né, você ter ética, principalmente pelos juramentos que eu fiz, né, a minha área. Acho que só. Mas eu digo assim, dentro da profissão tem Sim. isso, mas eu estou me referindo, se você vai tratar da parte auditiva, Sim. a parte da fonação, Sim. digamos assim, então você vai examinar aquela pessoa que você tem de princípios que você estudou sobre isso. Anatomia, fisiologia, seguindo todo o percurso que eu estudei, né, da ciência. Então, se porventura uma pessoa diz assim, olha, não, você está examinando bem, está vendo, está auscultando bem esse paciente, muito bem. Mas, sabe, eu creio que isso tudo ele é nervoso, por isso que fala apanhoso. Você vai dizer assim, olha, a minha fundamentação está em cima de examinar a audição e a fonação, é isso? Sim. Se ele é nervoso, tem um problema nervoso, eu vou encaminhar para outro, é o profissional competente. dessa área. Isso.
Porque tudo tem a Mas ver... para isso eu vou precisar eliminar tudo que me mostre que ele não é só um paciente com um problema psicológico, que realmente ele não tem nada na minha área para eu resolver. Aí sim eu vou passar ele para um outro colega. Independente de que um grande escritor venha escrever um livro dizendo que todo gago é porque ele é nervoso, todo camarada que não escuta bem é porque ele tem uma dificuldade psicológica, e todo mundo que não fala bem é porque ele tem recalques, ele teve um impedimento, uma dificuldade. Independente, eu tenho que fazer a o meu base papel. está encimada no que a pessoa está procurando observar. Sim. Assim, para mim, é a palavra de Deus. Se você pega a palavra de Deus e uma pessoa vai no versículo e diz assim, aqui está dizendo que a alma que pecar morrerá, e toda alma vai morrer. Ué, falou isso, mas será que a Bíblia, a palavra de Deus, é só um versinho? Não, você tem que ver o que ela está se referindo, o contexto que ela está inserida e no que se referia àquela pessoa, para aquele caso, para aquela emoção, para aquela alma, para aquele sentimento. Mas muita gente pega a palavra de Deus e isola a palavra de Deus em um versículo. Ou generaliza também. Ou generaliza, que não é o caso. A palavra de Deus diz que ela é digna e eficaz. Lindo isso, né? É digna por causa da origem dela, a procedência da palavra, ela veio da vida do Senhor. Agora, a eficácia é como eu vou aplicar essa palavra. Não é verdade? E é eficiente, porque funciona. E é eficiente porque funciona. Agora, deixe-me passar o texto que fala sobre o fôlego do Senhor, né? Seca-se a erva e caem as flores, né? Parece uma coisa assim drástica, né? Quando a gente escuta a primeira vez, não é isso? Mas aí diz aqui, Isaías 41. 40, acho. 5, pode ler aqui? 45. Partido 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Aí que eu queria que você colocasse. De um modo material, de um modo da existência das coisas, é muito lógico que estamos tratando de uma coisa natural. É uma lei natural, né? Seca-se a erva, caem as flores, a palavra do Senhor permanece aí, já vem aquela colocação, bom, agora eu estou colocando alguma coisa a mais. A erva seca-se, a flor cai, pode ser até a velhice do próprio homem, quando vai ficando mais velho, né? Tudo vai secando, vai murchando, né? E que tudo começa a cair também, né? E tem gente até que faz plástica, tem gente até que corre atrás de muita coisa para ver se segura tudo e fica mais bonito e não deixa nada incorrigido, né? Não é bem isso, não. A vida não acaba com a velhice e com a morte. Alguma coisa vai acontecer mais. Depois, aqueles que creem na vida eterna. Mas ali tem um pedacinho, diz que essa erva é a carne. Tudo que é da carne perece. Toda a vida que sai debaixo da carne, ela perece, como da vida vegetal perece também. Mas nós temos uma palavra aí que fala de uma coisa a mais. Você notou qual é? Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Mas disse uma coisinha aí do Senhor, que ele leu.
O hálito do Senhor? É o fôlego do Senhor. Você se lembra quando foi colocado a primeira vez o fôlego do Senhor? Adão recebeu o seu filho. Está na Bíblia? Tá. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas teve essa parte que foi muito importante, o fôlego do Senhor. Faz toda a diferença. E por mais que a gente estude a Bíblia, procure assim examinar as Escrituras, a gente nota que tem uma coisa maravilhosa. Existe uma coisa diferente em nós, o fôlego do Senhor. A gente descobre que é como o Santo Espírito de Deus que Ele colocou no homem. Esse Santo Espírito nos leva a não ser tão somente racionais, embora Deus nos dê a capacidade de raciocínio, o dom da inteligência, o dom de fazer nossas deduções, mas nós temos uma coisa muito acima disso tudo. Um grande homem da Harvard, que eu conheci lá, ele descobriu um microwave, sabe? Ele ficou milionário. Depois ele começou a estudar mais, e descobriu um macrowave. Oxe. Aí ganhou um prêmio Nobel. Mas eles perguntaram, mas como é que você do microwave foi para o microwave? Ele disse que foi por causa do raio laser. O raio laser você sabe, né? Que é um raio, né? Que é inserido, transmitido, né? De uma luz amplificada. Light Amplifier, né? Light Amplifier Laser. Isso aqui é uma prova miniatura, né? Então, ele consegue fazer dessa luz amplificar a luz para poder projetar essa luz na parede. Ou em qualquer lugar que tenha uma superfície. E quando ele estudou o princípio do raio laser, ele disse lá na academia, no auditório, ele dizia assim que o raio laser é uma luz, mas ela precisa ser amplificada e projetada. E o R é de rádio, irradiada, forma a palavra laser. E ele disse que quando ele viu isso na Bíblia, ele entendeu a criação do mundo. Ele disse, espera aí, então se um micro-ondas é dessa forma, eu posso fazer um macro-ondas. E criou um macro-ondas inspirado na obra da criação de Deus. Ele não só deu a luz e explodiu o Big Bang, pum! Aí uma bola de fogo mandou para todo lado e formou o universo. Ele fez uma propulsão. Ele conduziu aquela luz, quando disse, haja luz, não foi fazendo assim, plum, plim, plim, igual a mágica. Ele fez uma esse haja luz, foi assim uma propagação dessa luz em proporções, em condicionamentos, em princípios, em base. Aí veio tudo se formando, né? Da terra, das águas, dos vegetais, dos animais, dos seres viventes, de tudo que existia, as aves, e tudo entrou em uma perfeita harmonia. Não foi um Big Bang de destroços para tudo quanto é lado, que levou 1 bilhão de anos para desenvolver. Não foi um chute. Não foi um chute. Então, nossa vida também tem que ser baseada nisso. Minha vida não é um acaso, minha vida não é uma coisa que aconteceu. Se aconteceu alguma coisa, eu tenho de preservar. A minha saúde, por exemplo, ela não aconteceu porque eu nasci. Meu pai e minha mãe me deram a oportunidade por uma concepção, mas se eu nasci, eu vou ter um filho, uma filha, eu vou preservar a minha família com esses princípios. Agora, quando eu abandono esses princípios, quando cada um tem a opção de fazer o que bem entender, como eu vejo meus netinhos hoje, qual que você quer?
Que é isso? Que é aquilo? Isso aqui. Aqui tem um menu desse tamanho assim, ó. Você vê. Tem que se ensinar, porque essa geração não tem culpa. Ela já viu tudo no apertar de botão. Tudo num toque, num tique. Né? Tudo já saiu pronto para essa geração. Já notou isso? Esse menino lá que dirigiu um carro lá no Brasil com 15 anos, com 10 anos, 11 anos, e bateu, porque eu acho que ia ser tão fácil. Não se parece que o carro era automático, porque era só pum, e o carro já sai. No computador hoje, muitas coisas se processam de uma maneira de milésimo. As escolas hoje, a criança no primeiro ano elementar, primeiro ano da escola primária, eles já botam um computador para a criança ir já digitando e já aprendendo. Bom, evolução, isso é importante, salva tempo, dá disponibilidade de muito saber, de muita coisa para o avanço da própria ciência, mas a pessoa tem que aprender por si que ela não está vivendo no automatismo da vida. A vida é mais do que uma coisa automatizada. A vida tem princípios. A vida tem pilares. A vida tem alicerces. A vida tem base, coisas básicas que nós vamos buscar. E a palavra de Deus é isso para nós. A palavra de Deus nos dá orientação. E se alguém chegar e disser, mas isso aqui vai ser para o bem de alguém, seja para o bem. Vai ajudar uma comunidade, amém. Vai adiantar o saber, glória a Deus. Mas se uma coisa, lá na Rússia, ou lá na Norte-Coreia, estão desenvolvendo uma planta de energia atômica no Norte-Coreia, você acha que é para melhoramento lá dos recursos atômicos? Você acha que seria por causa disso? A finalidade? Na Coreia do Sul. É uma pergunta retórica, né? Na verdade, já existe a tecnologia que foi criada e é utilizada de forma adequada e gera energia no mundo inteiro, em que homens, né, sempre os homens, pegam essa tecnologia e transformam numa coisa ruim. Mas eu não condeno a tecnologia, eu condeno os homens. Assim como a gente frequenta igrejas em que a gente às vezes tem um dissabor com alguém da igreja, mas a gente não pode condenar as pessoas da igreja ou a igreja, a gente tem que condenar a pessoa que nos gerou o dissabor. Então a conclusão é a seguinte: o estímulo, quando vem de Deus, gera uma resposta de Deus, para a obra de Deus. Quando esse estímulo é a resposta, na ciência tem intervenientes, que você tem um S, em qualquer ciência você estuda isso, e tem a resposta, causa e efeito. Do estímulo até a resposta, se tiver fatores intervenientes, eles são desvios, que na estatística chama deviates, os fatos que se desviam. Então, os fatos que se desviam podem gerar consequências do que foi feito para o bem se tornar no mal. Não é verdade? É verdade. Então, nesse ponto é que, às vezes, um pastor, um pregador, uma pessoa que estuda a Bíblia, vem e mostra. Se Dan Brown escreve um livro há 10 anos atrás chamado... Você lembra o livro dele? Da Vinci. O Código da Vinci? Foi? Será que houve o Código da Vinci? Aí vão examinar que nunca existiu a sociedade dos prioritários, do Priority Society. Aí ele diz aquilo, não, mas é um livro que eu fiz, é ciência ficção. Espera aí. Então por que lá no princípio não disse assim, isso aqui é uma história de ciência ficção, entendeu? Que vai falar de um filósofo que teve o interesse de fazer o cálice sagrado, entendeu? O que os franceses diziam da rainha, do rei, aquela dinastia, para mudar aquela dinastia,
Então não podia ser mais dinastia no sangue, entendeu? Mas do povo que veio acontecer depois. Foi muito útil aquela colocação. Os prioritários deviam olhar isso. Mas por que razão esse mesmo autor pega Jesus Cristo, da Palavra de Deus, coloca Jesus num quadro chamada de Da Vinci a Santa Ceia, onde Jesus está ali, onde João está do seu lado, considerado discípulo amado, e do outro lado tem outro, e tem um cabelo comprido, e aquela é quem? Maria Madalena. Maria Madalena. Ora, qual a necessidade, se eu quero provar uma coisa útil, uma coisa de verdade, aproveitamento, de misturar com uma coisa que contraria a vontade divina? Então aquilo para mim torna-se um trick, torna-se uma armadilha. E é isso que eu termino dizendo aqui. Jesus passou por uma tentação? Passou. O inimigo chegou para ele, colocou as coisas que estavam na Bíblia, colocou, porque ele estava passando fome. A Bíblia, a palavra do teu pai diz, não é assim que diz? Da ordem. Transforma as pedras em pão. Por que você não transforma pedras em pão? A Bíblia te permite isso. E Jesus poderia dizer, não está na Bíblia, eu estou com fome, foi meu pai que falou, eu posso lançar mão disso, não podia não? Mas Jesus disse o que para ele? Nem só de pão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Jesus disse, também está escrito. Assim como Satanás usou o que estava escrito, Jesus combateu. Muito bem colocado, porque uma coisa é eu pegar a Bíblia, como falava há pouco, uma pessoa apresenta um texto da Bíblia, faz uma doutrina daquilo e diz, aqui está a minha base. E daí as muitas denominações e religiões diferentes. Mas o nosso papel não é esse. O nosso papel é examinar o que está ali, o contexto daquilo, por que foi dito, qual a finalidade, e também em cima de alguma coisa, para que fim? Jesus disse também que está escrito, nem só do pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não uma parte da palavra, mas toda a palavra. E para mim, a Bíblia é assim. A segunda colocação, já para Jesus, imagine, né? Foi de uma proposta não fisiológica de fome. Ele fez uma questão de psicológica, emocional. Ele disse, olha bem, está lembrado da segunda colocação? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele levou Jesus para cima do penáculo e mandou que ele se jogasse, porque os anjos iriam segurar ele. Estava na palavra isso? Estava no Salmo. Aí uma questão emocionante, né, de ter orgulho, né, ter a vaidade, que nós somos suscetíveis a isso, né? E agora eu vou mostrar que eu sou o tal, eu sou o cara. Não, quer me fazer isso? Muitas vezes o Salvador disse, você não crê na Bíblia, manda fazer isso. Eu disse, mas por que eu vou mandar fazer isso? É para glorificar o nome do Senhor ou o meu nome? É para elevar a minha pessoa ou elevar a pessoa de Jesus? Então, Jesus não ia fazer isso. Emocionalmente, ele tentou Jesus, mas Jesus disse não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque é essa palavra que dura para sempre. A palavra de Deus não é uma coisa que, como eu disse no início, foi antes, pode ser hoje, pode ser amanhã, vai evoluir, pode modificar, ela é uma só. Não se deve tentar o que Deus tem de princípio para nós, de bom para nós, de fundamento para nós. E a terceira coisa que o inimigo usou, que está em dia hoje, é a tentação espiritual. Ele mostrou todo o poder do mundo, não foi? Sim.
toda a glória do mundo, não foi? Tudo isto te darei. Ele disse, eu te darei toda essa glória do mundo inteiro, eu tenho nas minhas mãos, eu te entrego tudo isso se prostrado me adorares. E muita gente se prostra diante de outros deuses. Muita gente faz trabalhos para outros deuses. Muita gente se curva de estátuas, que o Salmo diz, feito por mão de homens, que tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. E aquela pessoa pode até, porque foi criada naquele ambiente, passaram para ela aquela cultura, aquela religião, a gente entende, a gente até compreende a situação. Mas se ela perguntar a você, na palavra de Deus, é isso que Deus permite você adorá-lo? Deus permite você pegar uma estátua de madeira, de pedra, ou pintar um ídolo, ou ir no mar levar flores para uma entidade, não é? Para poder fazer uma oferenda. Deus diz isso aqui na palavra em nenhum lugar. Nunca disse. Ao contrário, diz para não fazer. Para não fazer. Mas alguém disse, mas é a cultura. Isso é a cultura. Eu fui numa igreja episcopal e perguntei se eu podia usar o espaço, né, para a gente ter a reunião antes de conseguir. João e Carmen me cedeu o espaço lá. Disse, pode. Quando você quer? Eu disse, pode ser terça, pode ser quinta. Pode ser quinta. Eu disse, mas quanto é que paga? Nada. Qual é o horário? Depois das 7, pode ser. Não, bom. Agora tem uma coisa, a comunidade. Eu disse, o que tem a comunidade? A gente aqui tem uma questão da comunidade, daqui a que nós aceitamos o casamento do mesmo sexo, e vem mulher com mulher, vem homem com homem, e eu sei que o senhor não, na sua fé, o senhor não aceita isso. Eu digo, eu aceito. O senhor aceita? Eu digo, eu aceito, manda vir. E eu vou falar de Jesus para a mulher e para o homem, para as duas mulheres e para os dois homens, porque Jesus amou-os. Mas eu vou dizer que assim que o pecado do homossexual é igual ao do heterossexual. Não existe diferença na Bíblia. O pecado do heterossexual é igual ao do homossexual. Eu não estou fazendo discriminação, tá? De modo algum. Porque eu tenho um princípio da palavra de Deus que me diz que eu tenho o meu casamento para ter uma vida sexual que Deus deu como dom ao homem. Foi um dom dado por Deus. O sexo para preservar a raça e para animar o homem. Se o trabalho só não dá, tem que animar o homem também, né? Tem que ter a graça, né? E Deus deu essa graça para Adão, viu ele murcho, choco lá, né? Disse, Adão, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ele disse, você tem que arranjar companheira para ele, né? E aí quando ele botou ele para dormir, tirou a costela dele lá e mudou, deu sem habilidade, fez todas essas coisas, fez aquela coisa linda, né? Uau! Que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Ficou assim deslumbrado, né? Eu acho que Deus fez muito bem, Deus entendeu a situação. Agora, eu tenho aquela companheira, e diz a Bíblia, idônea, né? Além de bonita, saudável, não ia ficar velha, não ia precisar de botox, não ia precisar de plásticas, nem de enxertos, né? Daqueles pompudos, né? Pompudos, né? Sei lá como diz. Nada disso. Estava todo inteirinho lindo ali, o Adão mais. Meu Deus, que coisa linda. Ele ficou tão bobão que não prestou atenção em mais nada. Tudo que ela perguntava, ele perguntava de volta e saía. E aí, você vê que Deus fez o sexo como algo especial. Os passarinhos fazem isso. Eu vi um filme ontem, um passarinho que abria o rabo assim, fazia um arco-íris. Depois ele dançava para lá, dançava para cá, dançava para lá, para a fêmea querer acasalar. Ele pintou o sexo, deu um show para ela poder aceitar. E eu disse, mas que coisa interessante. Os pássaros, os peixinhos fazem isso. A natureza, os pólios das plantas são levados para isso. Na fecundação das plantas, das flores.
Agora chega uma pessoa e diz, não, mas eu posso ter minha mulher e posso ter um cacho do lado. Ela já está meia velha, eu vou pegar uma mais nova. Ou eu vou arranjar uma, vou arranjar duas. Eu vou ter mas também eu já enjoei. Teve um artista, que eu não vou dizer o nome aqui por causa de ética, né? Mas ele disse na televisão que enjoou de mulher. Que tinha tanta mulher que enjoou, foi procurar homem. Ora, isso é um desvio para mim. Isso não é, eu não digo que é doença, é um desvio. Todos os desvios que saem do princípio da palavra de Deus, do que Deus deu ao homem, que Deus edificou para a vida do homem, para a vida da família, para a preservação, para a multiplicação, para tudo que ele pensou, não humanamente só, mas para todo esse conjunto das coisas criadas por Deus, teve um relacionamento. E esse relacionamento, quando ele é desviado, então ele mudou o sentido de todas as coisas para um só bem. Daí dizer, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, ama a palavra de Deus. Amém? Amém. Acabou? Está em cima já? Já. Passou alguns minutinhos? Passou. Então, meu amigo, Deixa eu fazer o fechamento. fique com essa palavra. Você pode escrever para nós, né? Pode. Nesse termo que está aí, nós podemos responder. Queremos dizer que o Senhor te ama como você é, como nós somos. A palavra de Deus é para nos orientar, dirigir, direcionar nossa vida. E o Deus não é um sábio. Ele é o Deus Senhor dos senhores, sábio de todas as coisas desde o princípio. É um Pai amoroso. O Senhor Jesus é um Filho de amor. E o Espírito Santo é o nosso Consolador. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém? Pode fechar.